A Insieme entrevista hoje o estudioso de genealogia e editor de genealogia da revista Insieme, o Daniel Tadoni. Dias atrás, um jornal italiano, do Vêneto, Il Gazzettino, saudou o candidato Bolsonaro como o quase presidente vêneto do Brasil. Tadoni, você andou estudando a genealogia do candidato Bolsonaro. O que você descobriu? Então, Peron, descobri que os jornais italianos estão mostrando uma linha errada da ascendência do Bolsonaro, né? E eu já aproveito para agradecer 3 pessoas que me ajudaram e foram essenciais nessa pesquisa, né? O primeiro é o Danilo Villani, que foi a pessoa que me deu o rumo certo da linha correta do Bolsonaro, correto, que seria o bisavô do Jair Bolsonaro, né? Então, isso é um mérito todo do Danilo Villani. E depois também me ajudaram, foram essenciais a Isis Laguardia e a Ana Buzolin. Ambas me ajudaram, foram essenciais, cada uma com alguma coisa, para montar toda essa árvore genealógica de todos os 16 trisavós do Jair Bolsonaro. Então, eu agradeço aqui publicamente ao Danilo Villani, a Isis Laguardia, a Ana Buzolin, que sem a ajuda deles, de fato, eu não poderia ter elaborado essa árvore genealógica que sai agora no número de novembro da revista Insieme, né? E, enfim, o Bolsonaro, né, o candidato, que nós estamos falando aqui há alguns dias antes da eleição do segundo turno, né, do dia do segundo turno, o Bolsonaro, pelo que as pesquisas indicam, deve ser eleito, e o Bolsonaro se tornaria, assim, o primeiro presidente do Brasil de origem italiana que foi eleito diretamente pelo povo, né? Possivelmente antes do Bolsonaro, nós tivemos 3 presidentes do Brasil de origem italiana, que foi o Pasquale Ranieri Mazzilli, que foi o presidente provisoriamente por, no total, 26 dias, 13 em 1961 e outros 13 dias em 1964. Ele era presidente da Câmara dos Deputados, então assumiu interinamente a chefia do governo e do Estado. O Pasquale Ranieri Mazzilli era filho de 2 italianos da Basilicata, né? Mais precisamente de Montemurro, na província de Potenza. Mas ele não foi presidente eleito, nem de longe isso, exerceu a presidência por 26 dias apenas. Depois nós tivemos o general Emílio Garrastazu Medici, que tinha uma ascendência italiana um pouco distante, acho que era o bisavô dele também, de um italiano que esteve na Argentina e depois no Uruguai e depois no Rio Grande do Sul. Ele foi presidente do Brasil entre 69 e 74, se eu não falho aqui o período, e ele também foi um ditador, foi presidente militar, não foi eleito pelo povo, né? E, por fim, tivemos o Itamar Cautiero Franco, ele era descendente italiano pela mãe dele, acredito que o avô dele fosse da área de Nápoles, porém o Itamar foi eleito vice-presidente, não foi eleito presidente, né? Fazendo com que, se o Bolsonaro sai vencedor em 28 de outubro, ele assim vai se tornar, em 1º de janeiro de 2019, o primeiro presidente eleito de origem italiana da história do Brasil. É bastante curioso, porque, enfim, os italianos têm uma presença muito forte no Brasil em todos os setores, mas presidente eleito ainda não havia, né? Então, essa, digamos, seria um dado interessante com relação à possível presidência do Bolsonaro a partir do ano que vem. Tadoni, e sobre o nascimento do
Jair Bolsonaro. Parece que há uma controvérsia a respeito de datas e local, é isso mesmo? Então, a controvérsia com relação ao nascimento do Jair Bolsonaro é a naturalidade dele, ou seja, o local de nascimento. Ele oficialmente, como a própria INSEMI vai publicar e etc., oficialmente a naturalidade do Bolsonaro é a cidade de Campinas. Ele foi registrado em Campinas no início do ano de 1956, mas ele foi registrado 10 meses depois do nascimento. Ele nasceu em 21 de março de 55, mas ele foi registrado em cartório e batizado somente logo no início de 56, 10 meses depois. O que era uma questão bastante comum na época no interior do Brasil, não? Sim, era comum, e ele atribui, tanto que ele declara, que o local de nascimento dele foi o município de Glicério. A questão é que o município de Glicério está a 400 quilômetros de Campinas, é bem distante, é próximo ali de Araçatuba, já ali no noroeste avançado do estado de São Paulo, não existe nenhum indício documental do nascimento do Bolsonaro em Glicério, apenas o relato dele e da família. Se atribui a isso o quê? O pai dele era dentista prático, ou seja, ele não era uma pessoa formada em odontologia, ele saía por aí, dando uma de tiradentes pelo interior, indo de cidade em cidade, oferecendo esse serviço para uma pessoa que tinha um abscesso, que precisava tirar um dente, arrancar isso, e depois ele acabou sendo protético, Então, se atribui que ele estaria com a mulher bem no interior de São Paulo, mais profundo. O Jair Bolsonaro nasceu lá em Glicério, possivelmente com uma parteira, Nem em hospital foi, porque em Glicério nem existe, nem sei se hoje existe, na época com certeza não existia maternidade nem hospital para isso, as pessoas normalmente iam a Penápolis, Birigui, enfim. Não, Penápolis eu nem sei, agora acho que errei. Birigui, se eu não me engano. Ou Araçatuba para ter filhos e etc. E o que é evidente, parece evidente por esse ato aí de 10 meses da data de nascimento dele com a data do registro de nascimento. E o registro de nascimento dele foi feito com multa, que na época se cobrava multa se fosse um registro tardio. E de fato consta ali que o pai dele pagou uma multa para registrá-lo, e ele também foi batizado já com 10 meses de idade. Porém, na documentação oficial dele, ou seja, se caso ele viesse a ser presidente, etc., o local de nascimento dele, do ponto de vista documental, registral, é Campinas, não é Glicério. Então, é basicamente essa controvérsia que existe com relação ao Bolsonaro, ao local de nascimento dele. A ascendência 100% italiana? Não, Tem alguma mistura aí, Sim, o Bolsonaro, ele tem, dos 16 trisavós do Bolsonaro, 13 são italianos, o que dá um pouco mais de 81% de origem italiana. No lado materno do Bolsonaro, ou seja, o lado da dona Olinda Bonturi, a mãe do Bolsonaro, chamada Olinda Bonturi, uma senhora de 91 anos, nascida em Campinas em 28 de março de 1927. Ela ainda é viva, tem 91 anos, vive com uma das filhas numa cidade do Vale do Ribeira, ali no sul do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná. A dona Olinda Bonturi era filha de 2 italianos, Guido Bonturi e Argentina Pardini, ambos nascidos na Itália, ambos nascidos na cidade de Lucca, o que faz com que o Bolsonaro, pelo lado materno, seja neto de 2 italianos. Então, supondo que o Bolsonaro, porventura, queira ter sua cidadania italiana reconhecida, o que ele não tem, não tem ninguém da família Bolsonaro que se saiba com cidadania italiana reconhecida, mas se ele assim o quisesse, seria muito mais fácil pela linha da mãe dele, linha dos Bonturi, dos toscanos de Lucca, do que pela linha Bolsonaro propriamente dita,
Então, pelo lado da mãe do Bolsonaro, Dona Olinda Bonturi, ele é 100% italiano, 100% toscano, 100% lucchese, porque os bisavós dele são todos os 4 nascidos em Lucca, e todos os 8 trisavós por parte da mãe dele são todos nascidos também em Lucca, né? Então é uma longa linhagem aqui de pessoas da cidade de Lucca, né? A parte do Bolsonaro que varia um pouco mais é a parte do pai do Bolsonaro, né? O pai do Bolsonaro se chamava Percy Geraldo Bolsonaro, creio que seja Percy, né? Nascido em 25 de dezembro de 27, o que o faz alguns meses mais novo que a mãe do Bolsonaro, Dona Olinda. Percy Geraldo e Dona Olinda se casaram em Campinas em 19 de julho de 1952, né? O seu Percy Geraldo morreu em 7 de novembro de 95, não consegui descobrir a cidade exata, mas foi no estado de São Paulo. Deduzo que seja alguma cidade do Vale do Ribeira, mas eu não tenho certeza, né? E aqui no lado do Bolsonaro, dos Bolsonaro, pelo lado do avô paterno do Bolsonaro, são 100% italianos, né? O avô do Bolsonaro, chamado Ângelo Bolsonaro, nasceu na cidade de Pedreira, em 17 de maio de 1905. Pedreira fica entre Campinas e Amparo, né? Pedreira até 1896, se eu não me engano, era parte do município de Amparo, mas quando o seu Ângelo Bolsonaro nasceu, Pedreira já era um município autônomo. No lado dos Bolsonaro, é tudo Vêneto, tudo padovano, né? Tudo da província de Padova. O bisavô do Bolsonaro, tudo pela linhagem paterna, era o Vittorio Giovanni Bolsonaro, nascido em 12 de abril de 1878, no comune de Anguillara Veneta, né? E todos os pais dele também, todos daquela mesma região. O curioso é que ele se chamava Vittorio Giovanni Bolsonaro no batismo, mas no registro civil apenas Vittorio. Porém, quando no Brasil, ele acabou adotando o nome de João, né? Daí Vittorio Giovanni, João. Né? Essa foi uma descoberta que a gente fez, inclusive, confirmamos isso hoje, graças à nossa amiga pesquisadora Isis Laguardia. Tadoni, Diga. mas o nome original não era Bolsonaro com S, né? Era Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro com S já é adotado já no casamento do Vittorio Giovanni, como João, já em Pedreira ele já começa a usar com S. Isso se deve, sobretudo, porque na língua vêneta eles não pronunciam esse Bolsonaro como seria no italiano standard, o italiano padrão. Eles tendem a fazer esse S mais suave mesmo do Bolsonaro, né? Então, isso tem a ver também com a forma como eles pronunciavam o próprio nome, né? E em São Paulo existem várias famílias, vários ramos originários desses Bolsonaro. Alguns são Bolsonaro com 2 S's, Bolsonaro, enfim, houve várias variações. No caso da família do Jair Bolsonaro, foi só a troca do Z pelo S, né? No caso da bisavó do Bolsonaro, pelo mãe do Ângelo Bolsonaro, ela era Filomena Lódia, ou Lodia, não sei como é que isso que poderia ser pronunciado, porque eu nunca tinha visto esse nome, D'Agostini, nascida em 26 de julho de 86, no comune de Mas, em Padova. Ela, no Brasil, adotou o nome de Lúcia ou Luzia, né? Justamente esse Lodia, não sei exatamente como era pronunciado, ela não usou o nome Filomena depois no Brasil, né? E o curioso, né, é que o Vittorio Giovanni Bolsonaro, vulgo João Bolsonaro, a Filomena Lódia D'Agostini, vulgo Luzia D'Agostini, eles nasceram em locais que têm 40 quilômetros um do outro,
né? Ou seja, Anguillar a Veneta de Masi são cerca de 40 quilômetros. Eles emigraram em 1888, com 6 meses de diferença, mas completamente separadamente, e vieram a se casar em Pedreira, no interior de São Paulo, a mais de 10 mil quilômetros de distância, né? Isso aconteceu com muitas famílias, né? Sobretudo os vênetos, curiosamente, que às vezes, ou seja, navegavam milhares de quilômetros, 10 mil quilômetros, e acabavam casando com pessoas que haviam nascido em locais muito próximos um do outro, né? Enfim, esse é o lado Bolsonaro. Os jornais italianos, pequenos jornais que publicaram informações sobre a genealogia do Jair Bolsonaro, eles erraram a linha do Bolsonaro. Eles pegaram uma outra linha que deve ser aparentada aqui com eles, mas é uma outra linha que não é a correta. É essa linha que a gente descobriu, que na verdade o Danilo Villani descobriu, é a linha correta. No lado, finalmente, da avó paterna do Jair Bolsonaro, é o lado mais variado, digamos assim, né? Porque ela tem sangue alemão, italiano e um sangue aí meio indefinido. A avó do Bolsonaro é a dona Elza Rintze, né? Nasceu em 5 de junho de 1906, na cidade de Mococa. Mococa é uma cidade que fica aí uns 170 quilômetros de Campinas, ao norte de Campinas. Minha família esteve em Mococa também, então para mim acabou sendo uma coisa até curiosa, de alguma proximidade, fazer essa pesquisa, porque eu também tive família em Mococa e a região ali. Dona Elsa Rintze, ela era filha de um alemão chamado Karl Rintze, que acabou sendo conhecido, obviamente, como Carlos Rintze, e era filha de uma outra mocoquense, né, nascida em Mococa, chamada Luzia Calió. Os Rintze vieram ao Brasil em 1883. Eles eram de Hamburgo, na Alemanha. Então, o Karl Rintze, o Carlos Rintze, nasceu em 1876 em Hamburgo, na Alemanha. Chegou no Brasil criança em 1883, né? Ou seja, com 7 anos de idade, 7, 8 anos. Ele chegou com os pais e 2 irmãs. O curioso sobre o Carlos Rintze, né, é que ele teve um armazém de secos e molhados, depois ele teve um moinho de fubá lá em Campinas, né, porque ele se casou com a Luzia Calió em Campinas, teve alguns em Mococa, perdão, teve alguns filhos em Mococa, mas depois a família foi morar em Campinas. Eu não sei precisar a data, mas acredito aí que na década de 1910 o Carlos Rintz e a Luzia Calió com alguns filhos já foram morar em Campinas, né? Mas enfim, o Carlos Rintz teve um armazém de secos e molhados, um moinho de fubá, e o mais curioso da história do Carlos Rintz, que é uma coisa que, enfim, pelo próprio Jair Bolsonaro, sendo quem é o Jair Bolsonaro, é uma curiosidade interessante, que o Carlos Rintz foi cobrador de assinaturas, ou seja, ele tinha algum comércio e cobrava a assinatura de um jornal que era editado em Campinas, chamado O Getulino, que obviamente não tem nada a ver com o Getúlio, porque o Getúlio, enfim, ainda não tinha aparecido nacionalmente daquela forma, né? Então, acredito não ter nenhuma relação com Getúlio Vargas. De qualquer maneira, o jornal O Getulino se autoproclamava o órgão de defesa dos interesses dos homens pretos. Era um jornal para os jovens negros, né? Ou seja, os jovens que estavam ali denunciando a situação dos homens negros na Campinas da década de 1920, início do século XX, e um dos embriões ali do movimento negro do interior de São Paulo, né? Então, é bastante curioso, porque é justamente o bisavô alemão do Bolsonaro que acaba, de alguma forma, tendo algum tipo de relação com um jornal do movimento negro, né? Então, é um fato curioso. Ele não era empregado do jornal, provavelmente, é uma pessoa que provavelmente recolhia dinheiro de assinaturas e depois repassava para o jornal, né?
E inclusive sobre o Karl Hintze, em 2014, na tribuna da Câmara, o Bolsonaro disse que o avô ou bisavô, agora não me recordo dele, tinha sido soldado de Hitler, né? Então, o Bolsonaro é meio conhecido por ter um pouco assim a língua muito solta, né? E aí ele deu uma de Forrest Gump, né? Porque obviamente isso é uma coisa que não corresponde à verdade, né? Primeiro porque o bisavô alemão dele chegou ao Brasil em 1883, ou seja, se não me engano, 5 anos antes do Hitler nascer, né? Então, para se ter uma ideia. A avó dele, filha do alemão, já nasceu no Brasil em 1906, ou seja, não existe a menor possibilidade de qualquer pessoa da família dele ter sido soldado de Hitler. Isso é impossível, porque, enfim, a família dele em todos os ramos já estava no Brasil na passagem do século XIX para o século XX. Então, nós estamos falando do Hitler, nós estamos falando de 1933 adiante, né? Então, a possibilidade disso é zero. O que ele disse na tribuna na Câmara, para ser delicado, é uma licença poética, é uma historinha sem pé nem cabeça. Há uma história de alguém no meio do caminho aí fez naturalização brasileira, né? Não é isso? Isso aí com sim. relação à cidadania, por exemplo. Se eventualmente amanhã a família Bolsonaro, que você referiu antes, não tem ninguém que tenha cidadania, que queira eventualmente fazer esse reconhecimento por direito de sangue, isso não seria um impeditivo? Então, quem se naturalizou, acabei esquecendo de citar, foi o Vittorio Giovanni Bolsonaro, vulgo João Bolsonaro. Ele se naturalizou brasileiro em 1943, né? Então, assim, para o Bolsonaro, como eu disse, se ele fosse requerer a cidadania italiana, é muito mais fácil fazer pela mãe dele, né? Porque o lado da mãe dele são os avós, que são italianos, então é mais próximo, e a documentação me parece muito mais tranquila, né? Mas, de qualquer maneira, uma pessoa descendente do Vittorio Giovanni Bolsonaro, e etc e tal, nenhum deles teria problema, porque ele se naturalizou em 1943, ou seja, em 1943 ele já tinha 67 anos, se eu estou fazendo aqui a conta certa. Enfim, ele já tinha entrado na terceira idade facilmente, e ele, não sei por que motivo ele se naturalizou, mas não afetaria nenhum dos seus descendentes, porque no momento da naturalização todos já eram nascidos, né? Então, a naturalização dele não afetaria em nada com relação à cidadania. Não se tratava também daquelas naturalizações compulsórias? Não tem. Ele se naturalizou em 43, né? Ou seja, foi quando, na verdade, a partir do decreto do Getúlio Vargas de 38, com registro estrangeiro, é que se começam a ter naturalizações mais numerosas, né? Antes disso era muito raro você ter naturalização. Mas ele talvez tenha se naturalizado por algum tipo de negócio, comércio que ele tinha. É curioso uma pessoa da idade que ele tinha se naturalizar, não era uma coisa muito normal, né? Mas ele deve ter tido algum tipo de incentivo para fazer e tal. Forçado, absolutamente, né? Essa questão de naturalização forçada também envolve muito certos mitos que a gente tem. Muito dificilmente alguém precisava ser forçado a se naturalizar, né? Ô Tadoni, quem é o Calabrês da história aí? Então, a bisavó, mãe da dona Elza Hintze, né? Ou seja, para que as pessoas se situem, nós estamos falando Jair Bolsonaro, pai dele, o Percy Geraldo Bolsonaro, a avó Elza Hintze, nós estamos falando da trisavó do Bolsonaro, chamava-se Luzia Calió. A Luzia Calió nasceu em Mococa em 1887, filha do italiano calabrês Gaetano Calió, nascido em Spezzano Albanese em 1859, e ela também era descendente de Maria Rodrigues, nascida por volta de 1863 em Mococa, morreu em Mococa em 1893,
morreu com a Luzia, ainda era muito pequena. Do Gaetano Calió, que era o calabrês, nós estamos falando do trisavô do Bolsonaro, ou seja, por aí a ascendência italiana dele é mais distante. O Calió chegou ao Brasil ali na década de 1880, deve ter chegado por volta de 82, 83, por ali, né? Depois também veio um irmão dele chamado Ferdinando Calió, e na cidade de Mococa a família Calió é conhecida, né? Tem inclusive o Gaetano Calió, Caetano, né? Ele é nome de rua em Mococa, né? Um descendente desse pessoal Calió também, um deles foi prefeito do município próximo ali, Vargem Grande do Sul, né? Então a família Calió é uma família conhecida, tem inclusive um vereador em Mococa que é Calió, mas é todo mundo descendente desses dois irmãos, Caetano e Ferdinando Calió. A única parte da genealogia do Jair Bolsonaro que é meio indefinida é pela Maria Rodrigues, que é essa trisavó dele. Ela nasceu em Mococa, em 1863, como eu falava. Não foi possível ainda encontrar o batismo dela e tal. Ela era filha de um mineiro com uma mãe chamada Rita Maria de Jesus. Não sabemos nada dela. No óbito consta que ela era de cor branca, mas essa ascendência dela pode ser luso-brasileira, pode ter uma mistura indígena, negra, é impossível prever. Me parece que esse ramo é um ramo bastante brasileiro do Bolsonaro, ou seja, dos 16 trisavós do Bolsonaro, nós temos uma única brasileira, né, que é essa Maria Rodrigues. Então, de 16, apenas uma é nascida no Brasil. E essa linha aparenta ser brasileira por muito tempo ainda. Teríamos que seguir aí para ver qual é a origem, se é Portugal ou se tem origem misturada com indígenas e negros, né? Mas, com relação à ascendência italiana do Bolsonaro, são 13 trisavós italianos, dos quais são 8 toscanos, né? São 4 vênetos e um calabrês. Ou seja, da ascendência italiana dele, nós estamos falando de 8 toscanos, 4 vênetos e um calabrês. Bem, isso em resumo é mais ou menos a ópera tocada aí pela maioria da grande comunidade ítalo-brasileira, não é? Ele tem uma ascendência muito normal para uma pessoa nascida no interior de São Paulo, né? Pessoas brancas, obviamente, estou dizendo, pessoas de origem europeia, né? Como eu disse, só tem um raminho aqui dele que não tem uma origem bem recente na Europa. Nessa fusão de origens, temos alguma notícia sobre o cultivo, por exemplo, da língua italiana, da língua vêneta, no dialeto vêneto, o dialeto toscano? Você tem alguma informação sobre isso, não? Então, eu tentei verificar, procurei um pouco, fiz algumas buscas com essa questão dessa raiz italiana dele, que, enfim, é mais de 81% da genealogia do Bolsonaro sendo italiana. Procurei, nunca achei nenhuma declaração dele em que se evidenciasse essa origem italiana ou o cultivo de algum tipo de raiz. Eu acho que também isso decorre muito porque ele sempre quis ter um aspecto muito nacionalista, patriótico, Brasil acima de tudo, etc. Então, obviamente que não pegaria bem fazer declarações relativas à sua origem. Com relação ao uso da língua, eu não sei ele, mas a mãe dele, Dona Olinda, eu acho quase com certeza ela deve saber algo de italiano, porque ela era filha de 2 italianos, de uma família 100% italiana, né? Que inclusive os pais dela se casaram no Brasil, mas os dois eram do mesmo ambiente, provavelmente já se conheciam, as famílias já se conheciam na Itália. Então eu acredito que Dona Olinda Bonturi, alguma coisa de italiano, ela deve saber falar. Enfim, ela tem 91 anos hoje, acho que ainda dá tempo da Insieme fazer uma reportagem com ela lá no Vale do Ribeira, mas acredito que alguma coisa sim.
O pai do Bolsonaro, talvez menos, porque, enfim, o pai do Bolsonaro era italiano apenas por parte do pai dele, o pai dele já havia nascido no Brasil, então a tendência é que, muito provavelmente, esse contato mais direto seja mais diluído, né? Mas só saberíamos realmente podendo entrevistar a família diretamente e tentar descobrir algo. Mas na parte paterna do Jair Bolsonaro, acho bastante improvável que tenha chegado até ele algum tipo de italianidade mais pronunciada, né? O seu trabalho ali é meramente científico, digamos assim. Não tem nenhum endereço ideológico, não tem nenhum endereço. É apenas uma pesquisa acerca da italianidade de alguém que poderá vir a ser presidente da República do Brasil. É isso, não é, Tadoni? Sim, sim. A pesquisa eu faria com qualquer um que tivesse ascendência italiana. Aliás, cheguei até a pesquisar um pouco a ascendência do próprio Fernando Haddad, que é de sangue, enfim, de origem libanesa, né? O pai libanês, a mãe brasileira, filha de libaneses, né? Cheguei até a pesquisar. Obviamente é mais complicado porque os registros libaneses são de mais difícil acesso pela sua disponibilidade e também porque chega-se a um ponto em que os registros estão escritos em árabe e eu ainda não aprendi a ler árabe. Um dia eu chego lá. Mas faria com o maior prazer do Fernando Haddad, mesmo porque ele foi meu professor, tenho apreço por ele pessoal, faria com o maior prazer a genealogia também do Fernando Haddad, como fiz também de várias outras personalidades. O Bolsonaro não foi o único, eu sempre procuro me interessar aí pelas origens de pessoas conhecidas, então já fui atrás das genealogias de várias pessoas conhecidas no nosso meio, não só no político, como artístico e etc. Tadoni, nós temos aí um histórico de idas e vindas no relacionamento Itália-Brasil. Aqui a grande comunidade italiana que vive no Brasil, a maior do mundo, como dizem. E como é que você analisa isso? Abstraindo a questão ideológica, tudo, quer dizer, isso poderia contribuir para uma aproximação maior entre a Itália e o Brasil? Olha, eu não tenho muitas expectativas com relação a isso, né? Eu acredito que a Itália, de alguma forma, possa querer se aproximar de alguma forma pela origem dele. O problema é que eu acho que todos os governos estrangeiros, pelo menos num primeiro momento, vão ser muito cautelosos, tendo em vista esse histórico que ele tem de declarações controversas, consideradas machistas, homofóbicas e etc. Então, eu acredito que os governos estrangeiros, antes de tentar iniciar alguma coisa mais profunda, esperem ver como é que ele vai se comportar nos primeiros meses do governo dele, para tomar algum tipo de atitude mais decidida. Ele também não me parece que fará qualquer tipo de aceno a essa origem dele pessoal, né? Então, não creio que teremos alguma mudança significativa em relação a isso. A única coisa mais relevante que me parece com relação a essa relação Brasil-Itália é a decisão dele, muito bem expressa, da extradição do Cesare Battisti. A questão é que isso não depende dele agora, né? Depende do Supremo Tribunal Federal, mas, obviamente, no que depender dele, está mais do que claro que ele vai extraditar o Cesare Battisti. E se isso vier a ocorrer, existe uma tendência de melhora nas relações do Brasil com a Itália nesse nível da diplomacia. No nosso nível aqui embaixo, né, do mundo da comunidade italiana, sinceramente não vejo como isso possa ter algum efeito, mas, enfim, é algo que nós temos que esperar para ver. Não sei se o próprio Jair Bolsonaro terá acesso a esse estudo genealógico, que eu acredito que ele nem tenha ideia muito precisa disso que nós conseguimos levantar.
se eventualmente ele vai achar que é algo positivo ou não. Quem sabe algum tipo de italianidade desperta ali e vamos conseguir fazer algum tipo de ponte, né? Eu acho que é interessante tentar buscar algum tipo de contato com a mãe dele, né? Que se ainda tiver for uma senhora lúcida, com certeza ela acho que tem uma italianidade mais concentrada ali nela, né? E, enfim, para finalizar, não creio que isso terá um impacto relevante, né? Até porque o seu trabalho ali é meramente científico, digamos assim. Não tem nenhum endereço ideológico, não tem nenhum endereço. É apenas uma pesquisa acerca da italianidade de alguém que poderá vir a ser presidente da República do Brasil. É isso, não é, Tadoni? Sim, sim. A pesquisa eu faria com qualquer um que tivesse ascendência italiana. Aliás, cheguei até a pesquisar um pouco a ascendência do próprio Fernando Haddad, que é de sangue, enfim, de origem libanesa, né? O pai libanês, a mãe brasileira, filha de libaneses, né? Cheguei até a pesquisar. Obviamente é mais complicado porque os registros libaneses são de mais difícil acesso pela sua disponibilidade e também porque chega-se a um ponto em que os registros estão escritos em árabe e eu ainda não aprendi a ler árabe. Um dia eu chego lá. Mas faria com o maior prazer do Fernando Haddad, mesmo porque ele foi meu professor, tenho apreço por ele pessoal. Faria com o maior prazer a genealogia também do Fernando Haddad, como fiz também de várias outras personalidades. O Bolsonaro não foi o único, eu sempre procuro me interessar aí pelas origens de pessoas conhecidas, então já fui atrás das genealogias de várias pessoas conhecidas no nosso meio, não só no político, como artístico e etc. Curiosamente, aproveitando essa deixa, tem um ator é um iniciante, ele é jovem, né? Fez alguns papéis bastante pequenos em algumas novelas e tal. Esqueci agora o nome do rapaz, mas o sobrenome dele é Hintze, e ele é de Campinas. Eu posso apostar com você que esse ator, cujo primeiro nome eu esqueci, mas o sobrenome é Hintze, eu posso apostar com você que ele tem parentesco com o Jair Bolsonaro. Talvez o rapaz não saiba ainda, mas ele tem. Enfim, só para dizer que essa pesquisa não tem nenhum tipo de afiliação ideológico-partidária, nem torce por nada, né? É apenas uma pesquisa que, de qualquer maneira, Bolsonaro ganhando ou perdendo é uma personalidade política do Brasil incontestavelmente, né? Então, somente isso já valeria essa pesquisa. E que sirva isso de incentivo à pesquisa de todos nós, não é verdade? Porque essa memória estamos começando a juntar da grande imigração italiana, ela é muito dispersa e muito ainda fragmentada. Nós não temos uma grande literatura nessa área, né, Tadoni? Não, sem dúvida. Eu me surpreendo que poucas pessoas realmente tenham interesse de juntar esses pedaços da sua própria história. E também no Brasil a gente não tem uma política. Obviamente que nós estamos falando de arquivos de documentos, de registros pessoais, né, registros paroquiais, de cartórios, etc. Nós não temos uma política muito coordenada com relação a isso, como nós não temos uma política do ponto de vista da manutenção de arquivos. Nós sabemos a penúria porque passam os arquivos públicos no Brasil, não só os arquivos, como nós vimos no que aconteceu no Rio recentemente, né, com aquele incêndio. Então, seria interessante que houvesse, de alguma forma, um investimento maior, e eu espero que eleito Bolsonaro possa surpreender positivamente, porque é algo que teoricamente ninguém esperaria, né? Mas que ele possa surpreender positivamente na área da cultura, podendo ter um olhar de maior cuidado aí ao nosso patrimônio, não só documental, como, enfim, de várias áreas, né? E
fica sempre essa dica. Infelizmente, nem mesmo a Itália tem nenhum tipo de programa para fomentar isso nos descendentes. Tem o projeto lá do Portale Antenati, que é um projeto bonito, já é alguma coisa. Começamos pequeno, mas creio que no futuro teremos mais acesso a esses arquivos na Itália também.